Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Com o apoio da tecnologia, um aplicativo de geolocalização, equipes ampliam áreas de buscas por crianças desaparecidas no município de Bacabal, interior do Maranhão. Saúde mental dentro do ambiente acadêmico. Conheça os serviços da UFMA que oferecem apoio e acolhimento para os estudantes. Campanha Janeiro Roxo de combate à hanseníase alerta para os cuidados com a doença e os tratamentos gratuitos oferecidos pelo SUS. Pesquisadores da UFMA identificam novas espécies de plantas no Maranhão. A descoberta pode ajudar na fabricação de novos remédios. Nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 14 de janeiro, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Uma tentativa de assalto na cidade de Pedreiras, no Maranhão, terminou em morte. Segundo a polícia, a dupla de assaltantes estava sendo monitorada e, quando perceberam a aproximação dos policiais, deu início ao conflito. Francisco da Conceição Lima foi baleado nas costas e morreu no local. Carlos Adriano Serra Belém, de 24 anos, foi preso nesta segunda-feira. Ele é um dos suspeitos de participar do assassinato de Eric Rian Rego, de 19 anos. Eric foi morto a pedradas no bairro Cidade Olímpica, em São Luís, enquanto trabalhava como entregador de pizza. As buscas pelos irmãos Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alain Michael, de 4 anos, seguem sendo realizadas pelo 11º dia consecutivo. As buscas agora contam com o apoio de um aplicativo de geolocalização que permite o acompanhamento em tempo real. A operação ocorre nas proximidades da comunidade São Sebastião dos Pretos, no município de Bacabal. E os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, serão divulgados nesta sexta-feira, dia 16. Vamos saber mais informações agora com o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. Olha só, a espera para os candidatos que fizeram o último Enem está acabando. Conforme anunciou o ministro da Educação, Camilo Santana, as notas do Enem vão ser divulgadas nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro. É a oportunidade que os alunos vão ter de ver, de ter uma pequena noção se vão ou não conseguir passar no curso que tanto almejam. A gente sabe que o Enem ele é dividido em 5 áreas, uma delas é a redação e as outras são linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e ciências da natureza. Os candidatos vão poder consultar aí as suas notas na página do participante. E o processo funciona mais ou menos assim. No dia 16, na sexta-feira, a nota do Enem é divulgada. E na semana seguinte, a partir da segunda-feira, de 19 até o dia 23 de janeiro, é a oportunidade de os estudantes começarem aquela batalha, aquela verdadeira batalha aí no SISU para escolher de acordo com a sua vontade, os cursos espalhados em todos os estados aqui do país. Mas além disso, além de utilizar a nota para o SISU, os candidatos também vão poder usar essa média para conseguir uma bolsa integral ou parcial pelo ProUni ou acessar o Fundo de Financiamento Estudantil. Então, só para reforçar os candidatos que estão nos acompanhando, fica ligado que nessa sexta-feira as notas do Enem já vão ser divulgadas aí para você saber se você vai ou não conseguir passar aí na graduação. Essas foram as informações de hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Robert. E só reforçando que as notas do Enem são a base para o SISU, o Sistema de Seleção Unificado, que permite o acesso a vagas em universidades públicas, usando esse desempenho no exame para classificação. Neste ano, o Maranhão conta com oferta de mais de 8.000 vagas no processo seletivo do SISU 2026. Dessa oferta de vagas, 2.779 vagas estão disponíveis no IFMA.
E a gente volta a lembrar que desse total, de mais de 8 mil vagas, a UFMA também está disponibilizando 6.098 vagas para os 96 cursos de graduação da nossa universidade. As inscrições, tanto para o IFMA quanto para a UFMA, começam a partir do dia 19 deste mês e vão até o dia 23. Mais informações você encontra no site da UFMA e no site do IFMA. E Janeiro Branco marca a campanha que intensifica os cuidados com a saúde mental. Então, voltando a falar sobre essa pressão que os estudantes enfrentam para ingressar em uma universidade pública, é importante que eles tenham também um momento de escuta e acolhimento. E a UFMA oferece esse tipo de serviço para os alunos. Muito se fala sobre a concorrência e dificuldade para conseguir entrar na universidade, mas pouco se comenta dos desafios para se manter nela. A pressão por resultados, a vivência num ambiente diferente, a incerteza quanto ao futuro. A jornada acadêmica nem sempre é fácil. A Égila lembra bem quando sentiu o peso da graduação. Então, o acarretamento de grade curricular, junto com a pressão que veio do Covid, aí chegou um momento que eu tive uma crise de ansiedade fortíssima, que eu não sabia que era uma crise de ansiedade, mas eu sabia que não estava bem. Foi onde eu procurei a psicóloga aqui do campus e onde eu descobri, que eu estava com ansiedade, posteriormente também descobri que estava com depressão e com síndrome do pânico. Égila recorreu aos serviços de psicologia e psiquiatria oferecidos pela UFMA, uma possibilidade de melhorar a caminhada por um terreno difícil de trilhar. Que é discente, tanto da graduação quanto da pós-graduação, pode e deve, se tiver sentindo necessidade, buscar o nosso serviço para acompanhamento. Nós somos uma equipe, então não é só eu, tem eu como psiquiatra, tem psicólogo, tem nutricionista, tem clínico geral, tem agora a enfermagem, o serviço social. Todos nós trabalhamos com o intuito de melhorar a vida acadêmica, a vida pessoal do discente. Ajudar, pelo menos. Dos 687 serviços realizados pela Divisão de Atendimento e Ações em Saúde da UFMA no ano de 2024, 50,4% foram na psiquiatria e 34,9% na psicologia, o que significa que mais de 85% dos atendimentos feitos foram na área de saúde mental. Superando os estigmas com coragem, a Égila buscou atendimento e hoje garante que essa foi a melhor decisão. Melhorou, assim, muito, até meu convívio com meus colegas melhorou, devido às terapias, às sessões de psicologia com a psicóloga, melhorou meu rendimento acadêmico, peguei menos matérias que me fizeram ficar mais leve durante o curso, que eu concluí agora. Então, foi um período de descobertas de mim mesma, porque eu descobri que problemas anteriores estavam me afetando também na universidade. Então, tratar todo essa bagagem emocional, que junto com a universidade foi assim de extrema importância. A busca por ajuda especializada, principalmente nesse período de desgaste físico e mental que é a graduação, é fundamental. Por isso, a criação de políticas públicas de acolhimento pode tornar a universidade um lugar mais saudável. Nós podemos oferecer um trabalho que vai ajudar o discente a entender melhor o que ele está sentindo, se localizar melhor no que é isso para ele, pode favorecer ele muito na sua carreira profissional, na sua carreira pessoal, nas relações interpessoais. Então, acho que isso é um passo muito importante que a universidade dá, com o intuito até de valorizar o aluno que aqui está, Esse é um trabalho muito importante da nossa universidade. Você pode conferir mais sobre esses serviços no site e nas redes sociais da UFMA. E neste mês, além da campanha que intensifica os cuidados com a saúde mental, tem também outra campanha muito importante, que é a campanha Janeiro Roxo, para alertar e conscientizar a sociedade sobre o combate à hanseníase. Vamos saber como estão as ações do nosso estado para essa campanha e também os serviços gratuitos disponíveis pelo SUS. O repórter John Rayen tem todas as informações. Boa tarde, John.
Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no JTV. Janeiro Roxo chama a atenção para a hanseníase, uma doença que sofre ainda preconceito e desinformação, mas que tem tratamento gratuito oferecido pelo SUS. Em São Luís, a hanseníase continua sendo um desafio de saúde pública. Dados epidemiológicos do município mostram que entre 2019 e 2023, mais de 2.600 casos foram notificados na capital, representando cerca de 20% dos registros de todo o estado do Maranhão. E para falar sobre os sintomas, cuidados e o diagnóstico, conversamos com Diego Vieira, coordenador de epidemiologia do Hospital Dr. Genésio Rego. A hanseníase ela é uma doença que causa lesões incapacitantes. A gente chama de mão em garra, pé caído, ou até porventura que no passado era muito comum a perca de membros por conta da doença. Então, por esse motivo, ela é uma doença preocupante. Então, quanto mais precoce é realizado a busca do serviço de saúde para afastar o risco de estar doente, mais oportunamente você consegue tratar. Quais são os principais medos e preconceitos que ainda afastam as pessoas do atendimento médico? Então, como a doença ela já é relatada desde os primórdios, e a gente viu por muito tempo algumas condições que levavam o afastamento, que é o isolamento social. A gente viu que no passado a gente tinha os leprosários, para onde eram levadas aquelas pessoas que eram consideradas moribundos. E isso ainda é uma característica que ficou dentro da cultura da nossa população. Então, por esse motivo, é sempre bom a gente falar sobre a doença, principalmente sobre a cadeia de transmissão, o modo de transmissão da doença. Se eu tiver um contato momentâneo com alguém, eu não tenho um risco tão significativo, mas eu convivendo por muito tempo com um doente que não esteja em tratamento, sim, eu tenho risco de adoecer. E é por esse motivo que um dos pilares do cuidado do paciente com hanseníase é estar avaliando os contatos. São o que a gente chama de contatos diretos, aquelas pessoas que estão diuturnamente ali convivendo com o doente. E como funciona o tratamento da hanseníase oferecido pelo SUS e qual é a importância de seguir até o final? É importante destacar que o tratamento da hanseníase ele é feito única e exclusivamente pelo SUS. Então, o que é mais característico de fazer do paciente buscar o serviço é de que a partir do início do tratamento ele mantém a regularidade, porque o tratamento ele pode se estender de 6 meses a 1 ano, a depender da avaliação que é realizada especificamente para cada paciente. Então é importante a gente fortalecer o tratamento do início ao fim, porque aí você evita as complicações assim como qualquer outra doença. E a campanha Janeiro Roxo reforça que a informação pode salvar vidas e ajudar a combater o preconceito com diagnóstico precoce e tratamento adequado da hanseníase. São essas informações, Ana, e eu volto com você. Obrigada, John. E quando um novo ano se inicia, novas metas de vida também são estabelecidas. Dentre elas, cuidar mais da saúde. Começo de ano é sempre assim, as academias ficam lotadas, né? Mas antes de iniciar qualquer atividade física, é muito importante fazer os check-ups de saúde, consultar um profissional de educação física e não cometer exageros. Manter sempre a constância, gente. Afinal, atividade física e alimentação equilibrada são os melhores remédios naturais para evitar doenças. Depois da comilança de fim de ano e com a proximidade do carnaval, cresce o número de pessoas que decidem iniciar uma rotina de exercícios físicos, motivadas muitas das vezes pela vontade de perder os quilinhos extras. O aumento da quantidade de pessoas nas academias é facilmente percebido. Apesar do aumento na procura, especialistas alertam que começar a se exercitar sem orientação pode trazer riscos à saúde. Nunca é indicado que um aluno venha treinar sem antes passar por uma avaliação física, porque a gente precisa conhecer quais são os limites desse aluno, se ele tem alguma patologia, se ele tem alguma limitação ou se tem algum histórico familiar de patologia na família desse indivíduo. Então é de grande importância o aluno passar por uma avaliação física antes de iniciar as atividades. Se por um lado tem gente preocupada com a estética, por outro tem gente que vem atrás de saúde. A dona Eusanira tomou um susto há 4 anos e resolveu sair do sedentarismo. Desde os 38 anos que eu já era hipertensa, só é que eu não ligava de tomar o remédio.
Aí quando foi na pandemia, ela aumentou demais e eu dei 2 AVC sem saber. Só fui saber porque eu fiz uma ressonância. Com mais de 400 mil óbitos por ano, as doenças do coração e da circulação são as principais causas de morte no Brasil. O sedentarismo é um dos principais fatores, mas sair da inatividade também exige atenção. Então, assim como diabetes, colesterol alto, pressão alta, o sedentarismo também aumenta o risco de você ter um infarto, ter um AVC, morrer do coração. A prática de exercícios físicos traz inúmeros benefícios, mas precisa ser feita com responsabilidade. De acordo com especialistas, pessoas sedentárias, hipertensas, diabéticas ou com histórico de problemas cardiovasculares devem passar por uma avaliação médica antes de iniciar qualquer atividade física. O objetivo é prevenir complicações como picos de pressão, arritmias, falta de ar e até eventos cardíacos mais graves. Tem uma doença do coração que a gente já nasce com ela, que é uma doença, quando você vê esses casos de morte súbita, de atleta, de pessoas que estão praticando atividade física, é uma doença que está muito envolvida, que é a miocardiopatia hipertrófica. É um tipo de coração grande. E você detecta esse exame, essa doença, com um eletrocardiograma, inicialmente já vai dar alguma alteração, e pode ser que precise fazer um ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, e em alguns casos a gente tem também a ressonância nuclear magnética do coração, que também auxilia nesse diagnóstico. Antigamente, uma pessoa com uma pressão arterial de 14/9 era considerada uma pessoa hipertensa. Hoje em dia, a Organização Mundial indica que uma pessoa com uma pressão arterial de 12/8, sim, ela também já é considerada uma pessoa hipertensa. Então, para esse público-alvo, precisa ter um cuidado a mais. Uma coisa a dona Eusenira garante: voltar a ser sedentária nunca mais. Foi difícil sair do sedentarismo? Foi. Mudar a alimentação, tudo foi... É um pouco de sacrifício que a gente faz, né? Mas para a saúde da gente, né? E voltar para o sedentarismo nunca mais? Nunca mais. A seguir, pesquisadores da UFMA identificam novas espécies de plantas no Maranhão. A descoberta pode ajudar na fabricação de novos remédios. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e a partir desta semana, o trabalhador demitido sem justa causa vai receber mais pelo seguro-desemprego. A correção para esse ano foi de uma diferença de R$ 94,54. Bom, o seguro-desemprego é calculado com base na média das 3 últimas remunerações do trabalhador antes da demissão. O benefício pode ser requerido por meio do portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos destacar agora a riqueza da biodiversidade do Maranhão. Pesquisadores da UFMA identificaram espécies de plantas em áreas pouco conhecidas. Essa descoberta de uma nova espécie, ajuda a ciência e pode contribuir, por exemplo, para a fabricação de um novo remédio. Vamos entender mais na reportagem de Luciana Rodrigues e produção de John Rayen. Maranhão de riquezas naturais que ainda precisa ser desvendado, mas aos poucos está sendo descoberto. Esse grupo de pesquisadores integra o Laboratório de Taxonomia do curso de Biologia da UFMA. O que eles fazem? Identificam novas espécies de plantas e contribuem para o surgimento e para o avanço de muitas pesquisas. A mais nova descoberta é esta planta, Calea breviflora, identificada por uma aluna de pós-graduação da Universidade Federal Rural da Amazônia. A planta é da família das margaridas e dos girassóis e foi encontrada em pequenas ilhas de vegetação em meio à floresta amazônica. A gente foi para fazer um inventário, né, florístico dessas áreas, principalmente da área mais herbácea, né, e arbustiva, mas lá também tem, né, uma vegetação de porte maior. Então, no entanto, a gente foi fazer essas coletas, fizemos as amostragens, né, e acabamos encontrando espécies endêmicas desse local, primeiros registros para o Maranhão e em si uma espécie nova.
A identificação de uma planta inicia uma cadeia de outras descobertas. A nova espécie contribui para o surgimento de uma medicação ou no estabelecimento de um parque de preservação da flora nativa. Nos últimos 2 anos, 2 espécies já foram catalogadas e receberam uma identificação, um código que funciona como um CPF da planta. Os achados reforçam a necessidade da preservação da biodiversidade da flora maranhense e do fortalecimento das pesquisas desenvolvidas nas universidades públicas. As 2 recentes descobertas foram orientadas por este professor da UFMA. Os professores, além de atuar como professores em sala de aula, nós também atuamos como pesquisadores e formação de pessoas qualificadas para atuar também na pesquisa. Então, o fato de termos descoberto novas espécies, novos registros para o Estado, demonstra essa importância. Então, os alunos eles têm atuado tanto nessa parte de entender, de aprender, de absorver o conhecimento, mas também de produzir conhecimento. A Caleia breviflora é encontrada apenas em 2 municípios do Maranhão. É uma espécie ameaçada de extinção, principalmente pelo avanço da pecuária no estado. Mais uma vítima da disputa de espaço pela existência. Quem vai sobreviver? A biodiversidade ou o capital? As pesquisas provam a importância dessas espécies, mas só o tempo vai oferecer a resposta. Parabéns aos pesquisadores da UFMA. E antes de encerrar o nosso telejornal, vamos destacar uma ótima oportunidade de trabalho. O Senai Maranhão abriu vagas em processo seletivo para os cargos de instrutor de ensino médio e ensino superior. O processo abrange as cidades de Rosário, Caxias, Imperatriz, Balsas e Açailândia, com salários que podem chegar de quase, R$6 mil, de acordo com a área escolhida. Agora, atenção, porque as inscrições terminam amanhã. Mais informações você encontra no site que aparece na sua tela. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18 horas. Uma ótima quarta-feira para você.